pedir desculpa, mas eu não tenho assim essa facilidade de falar de improviso, então eu vou precisar uma cola que eu vou ler. Senão me perco. Então, hoje temos um convidado ilustre no nosso Conversando na Rede. E me sinto envaidecida por ele ter aceitado o meu convite para bater um papo sobre o seu livro, Um Olhar sobre o Nosso Olhar. Luiz Emanuel de Almeida Levi é nada menos que o idealizador e um dos fundadores do nosso Instituto Cultural Freud. Coisa complicada. Se estamos reunidos aqui hoje, a responsabilidade é dele e de seus companheiros de aventura. É médico, neurologista, psicanalista, escritor e membro fundador do ICF, além de outros títulos. Levi está gentilmente oferecendo alguns exemplares do livro ao Instituto, os quais estarão à venda a quem se interessar, e o que for arrecadado será doado integralmente para o ICF. Eu, Vera Perestrelo, em nome da Casa de Cultura e, por extensão, do ICF, agradeço o presente. Esse livro foi lançado pela editora Dialética há apenas, 2 meses, mais ou menos, 3. Está fresquinho, saiu do forno. Foi escrito durante a pandemia, mas, na verdade, gestado por toda a sua vida. E, em alguns momentos, acompanhei de perto o desenvolvimento das ideias e certos trechos, acho que sei de cor, ou quase. Levi escreve olho no olho, quer dizer, ele dialoga diretamente com você, e não com todos em geral. É como se cada um se sentisse o eleito para sustentar a discussão e a evolução dos seus pensamentos. E mais, convidado a discordar ou, no mínimo, a refletir sobre o assunto. O olhar que ele lança sobre o seu próprio olhar, sobre o meu, o seu, o nosso, é, em geral, impactante. Desde que eu conheço, e isso faz várias dezenas de anos, ele é assim, sempre questionante, implicante, desconcertante, sempre disposto a tirar o interlocutor da sua zona de conforto, das certezas estabelecidas. Mesmo na sua formatação, o livro, inconformado com a norma, questiona seu suposto final. Esse livro não tem um fim definitivo. O fim tem agregado uma ideia que interroga sua própria existência. No entanto, mesmo arisco quanto às certezas, Levi oferece um acervo cultural de rara profundidade, desde as origens até os dias atuais, sem nunca abandonar a clareza nem se perder na opacidade do discurso erudito ou acadêmico. Esse seu modo de ser se refletiu no ideário do ICF, pois sua proposta jamais foi criar uma sociedade de psicanálise, mas sim um instituto de pesquisa da própria psicanálise, onde as perguntas são mais valorizadas que as respostas, onde os olhares dos outros saberes humanos se entrelaçam com os do nosso ofício, formando um tecido rico que expande nosso olhar. Sim, eu posso argumentar que não se pode viver na eterna incerteza de tudo, pois não aguentaríamos a intensidade da angústia produzida pelo não saber. No entanto, é preciso suportar algum nível para que novos olhares se produzam e novos horizontes se descortinem. Nisso, Levi é mestre. Tem sempre uma maneira de deixar o leitor se equilibrando na corda bamba, no fio da navalha ou em pé na rede, abalando os alicerces, chutando as bengalas, desmontando as escoras onde confortavelmente nos sentimos amparados. Mas, dentro do seu jeitão maêutico, socrático de comunicação, ele nos conta histórias importantes sobre o mundo, as coisas, os seres vivos e os humanos. Ao final, saímos enriquecidos e ampliados. Talvez a maior importância que vejo nessa obra, além da qualidade da escrita, da produção cultural, da proximidade do autor com o seu leitor, do impacto do conteúdo, é a convocação ao ousar pensar autoral, e não a mera reprodução ou aceitação do já visto, ouvido ou vivido.
Se a frase kantiana sapere aude, ousar saber, demonstra o quanto saber é perigoso, que eu digo é Adão e Eva, né? Depois de morderem a maçã do conhecimento, foram literalmente expulsos do paraíso, ousar pensar é ainda muito mais. E, a partir daqui, meu querido amigo, passo a bola para você, perguntando quais as conjunturas internas e externas que o levaram a escrever essa obra tão criativa quanto simbólica. É com você, Levi. Ô, Vera, muito obrigado. E você ainda disse que não sabe falar, né? Olha, muito obrigado, fez uma síntese interessante. Obrigado a você e a Márcia Maron, nossa presidente, né, proporcionando esse encontro. Como você disse, realmente esse escrito foi no decorrer da pandemia. Em março de 2020, de repente, naquele tempo ocioso, sentei na frente do computador e comecei a colocar no papel as coisas que estavam na minha cabeça há muito tempo. De volta e meia eu escrevia, mas nunca tinha feito de maneira sistemática. E, apesar da Júlia estar sempre me estimulando a colocar no papel as ideias, né? Mas eu não me sentia seguro em relação à minha escrita. E aí, Débora Finamori me deu um bom auxílio e 2 ou 3 advertências que ela me fez, né? Não sublinha, não destaca, porque dessa forma você está subestimando a inteligência do leitor, que, não sei se vocês conhecem um livro de Unamuno, Nuvem, em que, num determinado momento na escrita, o personagem toma conta e interpela o escritor porque não está seguindo o roteiro. Então, dessa forma, né, aqui também eu não sublinhei nada. Sou todo ouvidos que vocês tiverem para comentar, falar e conversar entre si também, porque eu só sou um intermediário, mais nada. Sim, de fato, eu tenho essa tendência, acho que desde sempre, alguém me falou, Levi, se tiver em letra de forma, ou se alguém disser com autoridade, você não precisa acreditar, não, viu? Então, vocês também não precisam acreditar em mim. Obrigado a todos. Me sinto lisonjeado por essa presença de cada um de vocês. Então, Vera, Marion e estou aí também à disposição. Vera, como é que vai acontecer? Inscrição? Como é que é? Não, cada um vai falando. Eu gostaria que você falasse também sobre o seu trabalho aí, o que você, né? Vamos conversar sobre esse livraço que traz um monte de coisa, né? E você tem amplo conhecimento em cima disso. A gente está de casa cheia, tem 2 páginas de Zoom aqui no meu notebook. Por isso que eu pensei, daqui a pouco a gente vai precisar de inscrições, né? Vamos ver. Eu acho que a essência do livro aí foi dita, né? Eu vou dar o meu olhar aqui de revisora, de copydesk, de preparadora de originais, mas, sobretudo, de leitora de literatura, né? Então, o que me norteou aí na primeira versão do olhar que ele me apresentou, eu falei assim, é o índice. E aí eu ia pedir que o Levi falasse sobre isso daí. Porque quem é leitor de literatura, quem é leitor acadêmico também faz isso. Leitor acadêmico, você vai lendo, pega o texto teórico, né, sobre qualquer que seja a área do conhecimento, você pega o texto teórico, você dá uma lida, vê se o índice é inteligível. Esse índice, entendi, pela lógica dele. Não, é um índice com muito trocadilho, com muito título figurado. E aí você vai direto para aquela introdução, ver se o cara faz aquela coisa maravilhosa, né? Na primeira parte eu vou tratar disso, na segunda parte daquilo outro, e você acha o que você quer ler ali como acadêmico, né?
Mas e isso não há. Quem não leu o livro, já avisando que não tem isso. Né? Na primeira parte, vou tratar disso, na segunda, aquilo, a gente não tem. Mas a gente tem um índice muito poético, por isso que eu pensei nele. Aí agora entra o meu pedaço aqui, leitora de literatura, sobretudo de poesia. Poesia é a arte da síntese, né? Você tem que falar o máximo com um mínimo de palavras. Então, nesse momento aí, o poema, mais que qualquer outro texto literário, exige a leitura atenta do leitor quando ele tem título. Então, o título mexe com a gente. Ele, opa, peraí, para onde vai? Mesmo um livro de poesia, você acha aleatório, tem um monte de poemas ali, um seguidinho do outro. Não, tem lógica. Né? O poeta, quando construiu o livro, ele tem lógica naquilo. Agora, no poema sozinho, você pega lá o título, ele é o carro-chefe, né? E foi pelo título que eu me guiei. Então, agora deixa eu voltar aqui para o esboço. Né? O primeiro esboço que ele me apresentou, eu falei assim, tá faltando ordem nesse título aqui, né? Nesses títulos, nesse índice aqui. E o trabalho final, eu acho que está magnífico. Né? O livro está dividido em 5 partes, e não sei se é uma boa, de repente, o autor aí contar um pouquinho de como é que você estruturou essas 5 partes finalmente aí na sua cabeça. Você está falando que tem uma história de pandemia, mas eu também o conheço há décadas, o Vera, e tem história ali que é de décadas, né? Há uns 20 anos atrás, por exemplo, ele me dizia assim, não, estávamos conversando qualquer coisa, ele dizia assim, quem disse que tomate não pensa? Pois é. E a barata? Você Não já falou sobre a barata? Eu ali no banquinho da racionalidade, ele dizia, quem disse que no tomate não pensa? Pô, desestruturou. Nesse livro tem até tomate, tem até a questão do tomate, pensa, não pensa. Não literalmente a história, mas a reflexão. Então, quer dizer, a minha proposta seria essa, a gente conversar a partir do título. Eu estava tentando entrar no meu outro computador aqui para ver se eu compartilhava a tela e tal, mas acho que não, pode ser de cabeça aí, pelo menos as partes, são 5 partes, né? Tem uma circularidade de apresentação e finalização, então, não sei se você fala, se eu falo um pouquinho mais dessa estrutura, ou se você conta um pouco como é que essa estrutura se deu finalmente na sua cabeça. Difícil, Débora. Muito difícil, porque, inclusive, eu fiquei com a sensação, esse negócio de colocar no papel, né? Que é um fenômeno que acontece, em grande parte, no nosso trabalho terapêutico. A gente fala alguma coisa para o paciente, a gente não sabe direito o que a gente falou. Alguma coisa que sai de dentro da gente, que a gente não é capaz de repetir de maneira nenhuma. Se o paciente, eventualmente, que é o interlocutor, pede para a gente o que você falou, em geral, a pessoa não sabe repetir. Então, o que eu coloquei no papel foi um fluxo. Você, inclusive, me disse que eu escrevi 2 livros, que você fez uma revisão de 2 livros. Eu entendo isso. Eu, de fato, eu fui refazendo muita coisa que eu não sei direito reproduzir o que foi. É a coisa que sai de dentro da gente, vai saindo. Mais do que isso, eu recorro lá ao Unamuno. Quem é dono do livro é o leitor ou o próprio personagem. Não sei que isso não satisfaz, mas é o que eu posso dizer. Não, é um bom caminho, eu acho que é isso mesmo. O primeiro livro que eu tive em mãos foi esse Fluxo de Consciência. Eu estava ali diante fluxo de consciência psicanalítico, não literário. Tá? Não era Joyce, não era Virginia Woolf, ou Clarice Lispector, enfim, os adeptos do fluxo de consciência aí. Mas eu penso até mesmo no psicanalítico, esse aí. Né? O meu papel foi muito olhar, mas peraí, qual é a estrutura disso? Ninguém pensa no caos, né? Tem uma lógica nisso. Te apontei alguns pontos e eu acho que aí você fechou bastante bem. Tá? Eu posso ler aqui só quais os nomes das partes, né? Para quem não leu ter gostinho. Né? A parte 1 chama-se O Mundo Sensível.
A parte 2, o mundo inteligível. Aí, na terceira, parte 3, humanos. Parte 4, saindo da caverna. E a parte 5, reflexões. Aparentemente, um leitor culto e que não tenha lido o livro ainda pode pensar numa leitura filosófica grega, né? Mundo sensível, mundo inteligível, saindo da caverna, né? Mas eu acho que uma das coisas, das qualidades do livro e do seu texto é fazer esse diálogo de um pensamento secular, mais do que secular, milenar, né? De um pensamento milenar com algo contemporâneo. Não à toa o seu livro na Amazon, quando você compra o e-book, no finalzinho a propaganda é de alguém que escreveu um livro sobre mindset. Então, essa organização do cenário mental ali, né? Eu tinha pensado nisso, quer dizer, você chegou, no final das contas, eu apontei os caminhos, você chegou aí nessa arrumação muito boa, inclusive com um bom... não há aquela introdução que eu disse, né? A parte 1 trata disso, a parte 2 trata disso, não tem, mas tem um prólogo e um epílogo bem elucidativos aí, e convidativos. Então, vou deixar agora outra pessoa falar, depois eu falo mais um pouquinho. Você, Vera, comande aí. Álvaro, quer falar alguma coisa? Já que você também participou, tem que abrir aí o teu microfone. Não, não abriu. Álvaro. Agora. Conseguiu. Não, eu estou lendo pela terceira vez o livro do Levi. A primeira vez, meu olhar ficou completamente embaçado. Realmente desconstruiu muitas coisas que eu achava que tinha certeza que eram dessa forma e que não eram. A segunda leitura já começou a desanuviar um pouco meus horizontes. Eu já falei para o Levi, para mim esse livro é uma mini enciclopédia. É impressionante como um livro de dimensões modestas, vamos dizer assim, em número de páginas, ele consegue tratar com profundidade tantos assuntos variados de tantos conhecimentos humanos. Então, realmente, não é um livro fácil de ler, pelo menos para mim. Então, eu estou assimilando... Nem para mim, Álvaro. Como? Nem para mim. Então, eu estou assimilando aos poucos e realmente dando uma nova perspectiva a tudo aquilo que eu acreditava e tinha como certeza. Né? É como diz a Fernanda, ele desconstruiu o óbvio. Né? Ele fez está fazendo a gente pensar de novo sobre tudo aquilo que, ao longo desses 81 anos da minha vida, né, eu pensava de uma forma. É um livro impactante para mim, porque é numa linguagem que é acessível a mim, não é uma linguagem filosófica, não é uma linguagem abstrata demais. Uma linguagem... Fico satisfeito de ouvir isso, Álvaro. Fico satisfeito. Que seria só para os iniciados. Né? Eu, como lido na filosofia, na psicanálise, enfim, uma pessoa de cultura média, ou menos do que média, eu consegui ler o seu livro, consegui entender aonde você quis chegar, e realmente você bagunçou meu coreto, quer dizer, mexeu com a minha cabeça e está me fazendo rever muitas posições que até então eu tinha na vida. Basicamente era isso. O Álvaro,
Olha só, nesses 2 poemas que ele coloca no final, tem uma frase ótima, né? Uma aprendizagem de desaprender. Então, é, é uma coisa muito o caminho se faz ao caminhar. Então, esse é um livro que te tira um pouco do eixo, né? Mas, ao mesmo tempo, te coloca outras coisas para você se segurar e para você entender. Certas coisas eu definitivamente não entendi. Aquela parte toda da física quântica foi demais para minha cabeça. Você podia dizer o que você quisesse, que eu acredito ou não acredito, sei lá, eu acho uma coisa fantástica aquilo, das partículas subatômicas que podem ser e podem não ser, talvez, contudo, todavia, aquilo foi demais para minha cabeça. Mas muita coisa eu absorvi com muito prazer, né? Com muito, muito prazer. É realmente gostoso. Bom, e você entra muito na biologia, né? Que faz parte da minha formação, então tudo que me diz respeito. Mas o que eu queria falar também é que você passeando aqui pela tela, você pode ver tanta gente que há muito tempo a gente não via. Olha só quanta gente. A Ivone, a gente já falou como fundadora aqui. Júlia, temos 1, 2, tem Sig, 3, Conceição, 4. Quem mais tem? Tem Sig, evidentemente. Estou vendo Gladys, querida. Que bom você estar aqui. Há quanto tempo? Fez tanto parte do Instituto durante tanto tempo. Tem muita gente, tem Laurinha, Laura, querida, muito, muito bom você estar aqui. Realmente é um festival de rostos conhecidos e amados. Oi? Olha a quantidade de água do planeta. Quem está falando? Pois é, então, quem mais quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Ivone, você que leu, disse que leu. E como fundadora também você tem que falar alguma coisa. Abre o microfone, abre o microfone. É um livro que precisa ser lido várias vezes, né? Eu acho que num gole só não funciona, né? Me fez pensar muito, me faltou até cultura para acompanhar. É um livro com muita cultura, né? E me fez muito bem pensar e repensar. Se a gente conseguir pensar e repensar, né? Como o Levi faz aqui, nos tornamos mais humanos, né? Muito bom, parabéns. Obrigado, querido. Júlia, o que você acha da obra do seu marido? Que maldade, Vera! Ela não ouviu. Ela não ouviu, ela é esperta. Fingiu que não ouviu. Pois é. Mas tudo bem. 20 horas. Mas, Levi, conta mais aí das coisas que você pensou e o que você achou mais importante de ter colocado aqui, o que você acha que realmente foi, né? Foi a força que te levou a escrever? Como é que foi isso? Vera, adoraria poder atender a sua solicitação de uma forma direta, né? Mas repare só, existe uma coisa também, é o pós-escrito, a pós-leitura, não sei direito, mas quando eu mergulhei no surgimento da psicoterapia,
é no sentido, ou da coisa mental, né? No sentido da linearidade. Quer dizer, num passado relativamente distante, via-se as coisas de uma forma linear. Como diz o Taleb sobre a história anda aos saltos e também para trás. Ela não vai sempre para frente. Então, foi esse processo, digamos assim, que a psicoterapia com Freud, né, inicialmente, deu da gente olhar as coisas de várias maneiras. Agora, essa imprecisão, quer dizer, essa complexidade, não é do agrado de ninguém, de nenhum de nós. Quando vê uma coisa que não tem nem início, nem meio, nem fim, e que vai para frente, que vai para trás, isso necessariamente nos confunde. E a gente procura voltar a dar uma linha sensível, uma linha inteligível, como se ele não suportasse a inteligibilidade. Uma vez, há muitos anos atrás, numa conversa com uma sobrinha querida, eu disse a ela que eu não validava aquilo que eu tinha acabado de falar. E ela ficou muito espantada e foi falar com o pai. O tio diz que não assina embaixo daquilo que ele fala. E o pai veio conversar comigo. Mas que coisa é essa que você não assina debaixo daquilo que você fala? Eu falei, olha, é verdade. Mas e por que você está tão incomodado com isso? Porque se eu concordar com você, eu vou me comparar com aquele cachorro que está ali. É um animal. Bom, e não somos. Né? E aí a gente vai, não só para os mamíferos, né? Mas pode ir adiante também nas demais categorias. E aí eu, inclusive, faço um capítulo interessante, que eu achei interessante, sobre os vegetais, nos estudos de Darwin sobre as trepadeiras, que é fascinante, que a trepadeira consegue localizar um lugar que ela possa se fixar a 4 metros de distância. Quer dizer, como é que essa planta consegue captar que ali, a 4 metros de distância, tem um lugar onde ela pode ligar o seu... Sua haste, seu nome agora da palavra. Sua galinha. Né? Quer dizer, então, é um mundo de uma extensão inacreditável, que a gente sempre precisa reduzir, porque não suporta a complexidade. E isso é que é um tema interessante de um psicanalista que teve um sucesso extraordinário em todos os países, o Victor. Ele foi o fundador do existencialismo. Isso porque ele teve em 4 campos de concentração nazistas e sobreviveu. E ele se perguntava depois qual teria sido essa razão dele ter sobrevivido a 4 campos de concentração. E ele, de alguma forma, no existencialismo, ele procurava o nexo das coisas. Quer dizer, como se a gente sempre estivesse em busca de uma compreensão de algo. Eu vou parar aqui, senão não consigo parar. Mas que bom, você podia, né, dar mais dicas daquilo que te levou a escrever. E tem coisas engraçadas que passa pela cabeça da gente. Na hora que você estava falando em Darwin, no livro, você citou bastante da evolução, como é que toda a evolução do humano até o Sapiens Sapiens, né? E eu me lembrei de uma cena que eu passei num táxi e que o taxista estava muito zangado, não me lembro por quê, dizendo que era um absurdo que diziam que o homem descendia do macaco, que ele jamais, ele não descendia do macaco de jeito nenhum, e que era uma teoria completamente fora de tudo, gente doida.
Porque se realmente o homem descendesse do macaco, como é que ainda tem macaco? Então, foi assim, uma coisa fantástica o pensamento daquele fulano, né? Eu fiquei sem ação, juro que não deu nem para dizer, não, mas talvez, etc. Como o homem evoluiu do macaco, o macaco tinha que terminar para o homem existir. A lógica dele está perfeita, né? Mas é muito interessante essa noção de linearidade que você falou, né? Tem que ser uma coisa depois da outra, depois da outra. Ana, fala. Tem que abrir o fone. Abrir. Pois é, olha só. Eu não li o livro do Levi, eu não tenho o livro do Levi, mas eu tenho uma relação muito grande com todos vocês, inclusive com você, Vera. Mas o Levi foi o meu primeiro supervisor. Lá... Oi, Júlia! Apareceu você, Oi. querida. Finalmente estou conseguindo ouvir. Agora que eu estou escutando. Que coisa boa, que coisa boa. É uma coisa muito boa para mim ver vocês todos, porque vocês fazem parte, antes de mais nada, do meu passado, né? Que não parece passado recente, que a gente tem, né? Mas todo mundo, você, Levi, Sig, Vera, todo mundo faz parte da minha vida. E aí, bom, voltando ao livro do Levi, eu não li, eu não tenho, eu vou adquirir depois, acho que eu vou adquirir agora, na sexta-feira, no Bar Lagoa, né? No Bar Lagoa a gente vai ter uma comemoração sexta-feira, eu acho que se tiver livro lá vendendo, eu compro, né? Mas o Levi foi meu primeiro supervisor. Quer dizer, na realidade, a minha primeira supervisora, dentro de uma forma, assim, foi a Carmen D'Ameto. Por isso que eu também comecei a trabalhar de uma forma muito livre, porque a Carmen era uma pessoa muito livre. Ela fazia formação psicanalítica, mas a cabeça dela era assim, muito voltada mesmo para o paciente psiquiátrico, né? Para o paciente mais. E foi, na realidade, a pessoa que me ensinou, que me colocou num determinado caminho. Mas aí, quando eu fui para a formação, o meu primeiro supervisor foi o Levi. E o que eu quero contar não é uma coisa muito legal, não. Também não é ruim, né? Eu, quando terminei o meu relatório, ele leu aquilo, acho que ele achou uma merda, o meu relatório. O relatório do meu primeiro paciente. Ele olhou para aquilo, ele leu aquilo, e ele falou assim, bom, você... O que esse pessoal aí, né? Antigamente tinha muita coisa lá na sociedade, aqueles grupos, então, como é que eles iriam lidar com aquilo, né? Mas o Levi deixou claro, muito claro para mim que ele não tinha gostado, que era uma porcaria o meu relatório. Bem, eu não sei nem se ele lembra disso, mas o que importa é que o Levi é uma pessoa muito querida para mim. Você sabe disso, né, Júlia? Uhum. Sei. Sabe, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho, foi uma pessoa que me orientou muito, foi muito bom. E foi muito bom ele ter olhado para aquele meu relatório, ter lido aquele relatório, quase ter dito para mim assim, isso está uma porcaria. Ele não disse, mas ele deu a entender, né? E é uma pessoa muito importante na minha vida profissional, bastante importante, né? Não mais do que o Sig, que foi meu analista durante, eu digo, quase 10 anos. O Sig diz, não foi isso tudo, não. Eu digo, então tá bom, não tem problema. Mas é isso. Então, na sexta-feira, se tiver livro lá para vender, na sexta-feira eu quero comprar, tá?
E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. São pessoas da minha vida inteira, né? São pessoas que fazem parte da minha vida de alguma forma, né? E parabéns ao Levi. Obrigado, meu querido. Tá bom, Muito obrigado. Eu estou vendo aqui na tela que, com exceção Eu da queria Regina... falar, Vera, quando puder. Fala, Posso querida, falar? que bom. Pô, deve. Bom, eu estou muito contente de estar aqui, porque tudo isso é muito familiar para mim, né? As pessoas aqui, o Levi, né? A gente tem um gap assim, de cotidiano, de uns 30 anos, eu fiquei completamente surpresa, porque eu fui extremamente ligada ao Levi, por supervisão, por entrada na psicanálise, foi o primeiro impacto, né? Assim, da primeira pessoa na psicanálise com quem eu me identifiquei na sociedade que eu fazia lá, né? A minha maneira de pensar, uma certa liberdade e uma delicadeza. E isso me impressionou muito, a maneira como ele conduziu o grupo, o respeito pelos alunos. Eu não posso deixar de dizer isso, né? Porque é uma coisa importantíssima para mim na minha história. E lá se vão 30 anos, estou velha para cacete. Então, é uma coisa assim que o tempo passa. A gente não se conhece mais, ele me conhece, eu não conheço mais ele. E eu fiquei bem impressionada com ele, assim, pela maneira como ele tratou as pessoas no grupo, uma pessoa que estava apresentando um trabalho muito delicado, e começou aquele clima de gozação, porque o cara estava fazendo uma besteira, e o Levi deu um basta naquele mecanismo de grupo de botar uma pessoa ali para ser pichada, e trouxe a voz da pessoa, que modificou totalmente o andamento do clima do grupo, né? Então, isso me fez querer fazer supervisão com ele. E a primeira vez que eu fiz supervisão oficial com ele, a primeira coisa que ele me disse quando eu vi o caso da paciente foi assim: essa pessoa tem que ter uma delicadeza, eu nunca mais esqueci isso, para se abordar uma pessoa em análise. Não é? Isso ficou muito dentro de mim, porque isso é muito Levi, essa aproximação delicada, sem querer invadir o outro, sempre muito original nos comentários, sempre muito assim, crítico, de uma certa forma, sem ser persecutório. Então, passaram esses anos todos, quando ele fez esse livro, eu fui por muitos caminhos da arte, da filosofia, de outras áreas, além da psicanálise, muitas coisas aconteceram na minha vida e na dele também. Então, quando eu li o livro dele, eu fiquei completamente surpresa, porque eu aprendi muito. Não que eu fosse pessoalmente buscar esses conhecimentos, que minhas áreas são outras, assim, semelhantes, mas assim, o Levi cientista, né? O Levi médico, o Levi cientista, o Levi pesquisador, o Levi da complexidade, da indecidibilidade, da complexidade do mundo, né? Das incertezas. Né? Então, eu fiquei pensando assim, pô, como o Levi trabalhou nesse livro, que seriedade, que dedicação, que capacidade, evidente que tem o tempo todo a Júlia presente. Essa parceria que eles têm pela vida, que eu acompanhei sempre, e a gente sente, né, ele muito casado com a Júlia, muito... Enfim, Levi, foi assim, um prazer ler o teu livro. Aprendi milhões de coisas que eu não tinha a menor ideia. Não que a gente não possa aprender e nem queira aprender como você aprendeu, mas que ilustram que você faz associações com outras coisas. Mas eu fico muito também com o Levi psicanalista, né? O Levi, um grande psicanalista, uma pessoa realmente muito humana, muito delicado, de uma complexidade assim, de sentimentos, econômico também, não é de ficar falando como eu falo, a beça, muito econômico, né? E eu acho ótimo isso, porque eu adoro pessoas mais econômicas, eu sou muito... É verdade, né? É verdade, né, Laura? Eu sou uma pessoa barroca, de uma certa forma, de juntar as coisas, de falar muito. Mas, enfim, Levi, é um prazer enorme estar aqui com vocês todos, Sig, Vera, que eu estou vendo no quadradinho, a Ana, a Júlia, o Levi. Então, são pessoas que, da minha vida inteira, né? Com a minha família, com meus acontecimentos da minha vida, profissional, pessoal. Então, às vezes eu fico pensando, quando eu mando umas mensagens para o Levi, ele falou: por que essa mulher ainda se lembra de mim, pensa em mim, ainda fala de mim, coisas carinhosas? Porque o Levi ficou dentro de mim, uma fase importantíssima na minha vida, e ficou sendo dentro.
né? Não posso deixar de, eu sinto como um irmão, como um amigo, como Sig, Vera, Levi, são pessoas do meu convívio da vida inteira. Então, eu vim aqui para dar um beijo em você e para dizer que eu adorei teu livro e achei assim, impressionante você conseguir escrever um livro tão profundo, com tantos conhecimentos, e assim, dar expansão a essa área que te interessou tanto, além da psicanálise, toda a ciência, a medicina, né? Você resgatou o médico, né, dentro de você, o cientista, o pesquisador. Então, um beijo enorme para você, para a Júlia, para todo mundo, para a Vera que está organizando isso, Sig, a Ana também, que a gente se encontra nesses eventos assim. Então, era isso que eu queria dizer, deixar meu beijo. Obrigado, querida. Muito Tá bom. obrigado. Saudades. Eu estou vendo aqui nos quadradinhos que, com duas exceções, eu acho, que uma é a Regina Wencker, que está viajando, e outra é o saudoso Jaime, todos os fundadores estão presentes. Eu achei isso lindo, achei isso bacana, Bessa. Fico muito orgulhosa de ter conseguido essa junção de todo mundo. Vera, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nessas muitas pessoas aí, a Fernanda, que fez a orelha, Fernanda Rossi... entrou. Está presente? Porque ela também eu só conheço de papel. Ela conhecia de letrinhas. Vai chegar um pouquinho tarde. Mas eu acho que ela já entrou. Eu acho que sim. Vamos ver se ela... está faltando o teu som. Eita. Verde. Oi, boa noite. Oi. Chegou. Muito prazer, Fernanda. Toma cuidado com o que você vai falar, hein? Prazer, Débora. Toma cuidado com o que você vai falar, hein? Não toma não, Ferdi. Fala aí qualquer coisa. Fernanda, fala tudo, Fernanda, fala tudo. Não pensei nunca em falar qualquer coisa, o Levi sabe disso. Eu amei, né, assim, ter podido participar das leituras, né, do livro, e eu achei impressionante a capacidade de coerência, de concatenar ideias tão diversas, de falar de questionamentos o tempo inteiro, de um jeito tão divertido até, né? E deixar registrado para que todos possam ter acesso a essa desconstrução constante, que é tão difícil da gente fazer, muito difícil, né? E é isso, dá parabéns, muito feliz de ele estar podendo apresentar para o Instituto todo. Eu fiquei perplexa que eu não sabia que o Levi sabia tanta coisa. Fiquei assim, impactada. Como tem coisa ali para você absorver e reconstruir e repensar e olhar de outro jeito, né? Eu curti muito. Até porque também a gente vai acompanhando, né, e fica naquela... né, muito... Quase que também dando uma mãozinha para que aquele bebê nascesse, né? Dando sei lá, um acompanhamento ali naquela gestação. É muito gostoso. O legal que eu acho que também traz essa alma do Instituto que você estava falando, dos fundadores, todo mundo, né? Quem conhece o Instituto há tanto tempo e quem entrou agora, eu acho que pode sentir isso um pouco, né? Essa desconstrução que ela não é destruição, pelo contrário, é muito poderosa e criativa, né? Uma capacidade de reinventar, uma abertura muito grande para pensar, né? E ousar pensar é difícil, né? Não é alguma coisa que precisa ter um pouquinho de coragem. Posso falar um pouquinho? Deve, eu já tinha convocado você. Mas eu não estava escutando, eu estava sem som aqui. Agora botei esse negócio do ouvido, então está melhor. Mas, enfim, vocês estão falando do Levi. Eu conheço outro Levi, né? O Luiz, o Tídio.
que é um apelido, que de vez em quando a gente tem umas discussões e dá vontade de jogar pela janela, muitas vezes. Mas, enfim, aqui não vou falar do Didio, nem do Luiz, vou tentar falar do livro do Levi, porque o que ficou em mim do livro, né? O que ficou em mim do livro, antes de tudo, o texto é uma conversa com o leitor, e isso eu achei tão gostoso. Eu não imaginava que a escrita do meu querido Levi fosse tão produtiva, tão gostosa, tão íntima, às vezes, né? Conversando com a gente. E a sensação que ficou muito presente para mim foi essa coisa da certeza de que eu não sei nada. Essa sensação me permeou para mim o livro todo. Eu não sei nada. Eu penso que sei, mas não sei. Em cada capítulo fica essa pergunta e essa vontade. Quero mais, quero saber mais e não sei, né? Então, eu acho que é um livro muito, muito instigante, né? Em todos os sentidos. E, finalmente, né, tem uma coisa que me encantou no livro, não sei se vocês chegaram no final, ele menciona um antropólogo que eu gosto muito. Eu tinha que estar falando de antropologia, porque eu sou antropóloga de plantão, afinal de contas, né? Lá na sociedade, meu apelido era esse, antropóloga de plantão. Mas, enfim, no final do livro, acho que é um primeiro itemzinho lá dos apêndices que ele coloca, no final do livro ele coloca a importância da reciprocidade que é elaborada pelo Marcel Mauss. Eu acho isso tão importante, porque a gente tem isso dentro da gente, né? E na fala do Mauss e naquilo que ele recupera de um outro antropólogo, quem não leu ainda, chegue até lá, que é tão importante a noção de Hall, que está lá, do que é o presente, do que é a dádiva, da reciprocidade, a importância dela, que a gente percebe que a gente tem, só que não se vê assim. Você me convida para jantar, eu tenho que te convidar. Você me dá um presente, eu tenho que retribuir. Quer dizer, tem esse hall do presente ou do convite que permeia a vida social da gente, né? A vida junto com os outros, né? Que para mim foi um presente que Luiz me deu no final do livro. Ganhei, eu quero só agradecer publicamente para ele, né? Luiz, gostei muito de tal Marcel Mauss lá e a antropologia e a noção de reciprocidade ser tão importante. Tá? Vou chorar, hein? Alô. Chore, chore! Falou, gente. Adorei ver todo mundo. Me dá a sensação de estar no Instituto outra vez, conversando antropologia, falando de coisas que todo mundo me olha torto às vezes, né? Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Tá? Beijo para todo mundo. Tá? Muito bom, Júlia, que bom, foi ótimo você ter falado. Eu estava triste porque você não estava conseguindo abrir o teu microfone. Também gostei muito, estava muito bom. Alguém mais quer dar algum... Agora sumiu de novo. Sumiu? Não. E dos fundadores, Geni, quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Posso falar? Quem Flávia. Pode falar? Oi, Levi, querido. Nossa, é muito legal, porque dá para te ouvir falando no livro. E eu me lembro essas provocações todas suas, de a bactéria é muito mais inteligente do que a gente, a organização da bactéria, e todas essas coisas que eu ficava maluca, eu tinha acabado de me formar, não sabia nada, e ele chegava e falava, você está achando que você sabe isso? Só que ele não fazia de uma maneira que era de uma maneira assim, vamos lá, vamos tentar entender outras coisas, e me abriu muito a cabeça, me influenciou demais na minha maneira de pensar e de olhar para as coisas. Eu me lembro as fichas do Instituto. Que tal se a gente não abrir a ficha? Mas como vai pegar um paciente sem saber nada? Vamos tentar, vamos ver quem se dispõe, né? Sempre tentando fazer com que a gente pudesse não partir de tantos pressupostos, se a gente pudesse questionar, ficar um pouquinho, não sei, mais humano, menos defendido, menos... não sei o que ele queria, sei que me ajudou muito. Flávia, eu fico contente de ouvir você falar isso,
que realmente essa é uma tendência nossa, que a gente não percebe. A gente começa a saber antes de olhar. Sim. Que é uma Os coisa dramática. preconceitos, a visão. Já sabe. E o que é curioso também, a não escuta. Eu me divirto, entre aspas, com essa história de cartão de crédito. Se a gente antecipa a informação para a moça que está pedindo cartão, e a gente diz crédito, ela necessariamente não vai ouvir. Porque quando ela vai preencher de novo, ela pergunta, crédito ou débito? Apesar de você ter dito antes que é crédito. É natural essa não escuta. Não é? Ou melhor, dizendo, já uma escuta antecipada. Quer dizer, então, eu fico satisfeito de você ter captado essa ideia, não é? De cuidado com a escuta. Eu me lembro também de você chegar com a coisa aí, porque a gente às vezes fica no psicanalista total, né? Esquece a genética, a biologia ou qualquer outra coisa, fica numa panaceia, assim, como se fosse a única possibilidade, né? Aí você chegava da genética, aí vamos lá, então a genética tem uma influência tal, 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 aí chama uma pessoa que vai falar sobre genética, vai falar da epigenética, da modificação dos genes e tudo mais, e aí sempre vai você trazendo informações novas a todos os conceitos, tipo, a possibilidade dos saberes todos serem complementares e a gente não poder estratificar nenhum deles, e o ovo é o vilão, e o ovo é o salvador da pátria, né? Como as coisas são mutantes e como a gente tem que estar aberto também a todos os outros tipos de conhecimento para poder ser mais plural na nossa escuta, né? Eu acho Isso, que essa é Flávia, uma contribuição maravilhosa sua na minha vida. a rigor, não é? Foi de como sempre, né? Dito por um sábio chinês, Furry, 4.000 anos atrás, que ele dizia: quem só conhece a sua aldeia não conhece nem a sua própria aldeia. Quer dizer, é impossível uma pessoa que se especializa em uma determinada área achar que conhece aquela área. Não conhece. Quer dizer, se quem só estuda psicanálise não pode saber o que é psicanálise. Tem que sair fora. Bom, Obrigado, Flávio. um beijo enorme para você. Estou com saudades. Pegar um gancho aqui, eu estou meio speechless aqui de ver todo mundo do Instituto, estou achando tão legal, assim, a vontade que dá é vamos voltar, vamos todo mundo lá conversar. Né? Agora, eu acho que isso que a Flávia falou é isso mesmo, né? Acho que o Levi, pelo menos para mim, sempre trazia uma coisa que era fora da caixa, né? Me tirava fora da caixa, me trazia uma outra forma de pensar, né? Me botava com a pulga atrás da orelha, saía pensando, né? Assim, sempre contribuiu muito para mim, né, assim, para pensar o meu trabalho e a vida, né? Então, assim, acho que o livro também traz isso, né? E eu me lembrei aqui, Levi, que durante a pandemia a gente se falou um dia, né? Eu falei, como é que você está? Ele falou, não, estou escrevendo um livro. Eu falei, nossa, eu aqui em Angra, ilhada, lá trabalhando, não conseguia produzir muita coisa, enfim, só trabalho. E você, Laísa, falou, vou te mandar. Ele me mandou um monte de coisa. Eu falei, opa, né? No meio da pandemia ele está lá, no mundo dele e produzindo, né? Muito, muito legal. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. E parabéns, viu? Meus parabéns mesmo, meu querido amigo. Muito bom. Obrigado. Quem mais quer falar alguma coisa? Que já estamos mais ou menos em cima da hora. Acho que o Sig está ali com a mãozinha, não? Tá. Não sei. Eu gostaria de falar também um pouco, porque eu fico emocionado, porque está todo mundo junto aí, e foi trazido, né, pela Flávia exatamente por que surgiu o Instituto Cultural Freud. Porque o Levi resolveu, ele é o idealizador, né? Nós outros o ajudamos, mas ele foi o idealizador do Instituto, e que começou não como o Instituto Cultural Freud, que vocês conhecem hoje, mas como um grupo de pessoas aos quais, né,
foram se juntando outros, e que o Levi foi convidando profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, antropólogos, filósofos, educadores, sabe, sociólogos, para haver conversas Muçulmanos, interdisciplinares. muçulmanos. Tudo. E essa conversa interdisciplinar e essa necessidade do estabelecimento, né, de um quê de cultura, justamente para o analista que até então nós estávamos muito habituados em que psicanálise é só psicanálise. Eu me lembro de uma época em que, na nossa sociedade, meu pai, por exemplo, que fazia psicossomática e tal, perdia, entre aspas, o tempo dele e as manhãs dele na Santa Casa discutindo psicossomática, em vez de se dedicar exclusivamente à psicanálise. Essa filosofia é que, de alguma maneira, eu acho que o Levi mudou no Instituto, em que a gente pôde conversar sobre as mais diversas áreas, que a gente pôde convidar os mais diversos conhecedores e cientistas e educadores, seja lá o que for, e que, né, plasmou o Instituto de hoje. Então, eu já conheço o Levi, sei lá, desde, eu acho que de 68 a gente se conhece, eu acho, na casa da minha tia, em Rosa Beatriz, lá em Teresópolis. Acho que foi em 68 que a gente se viu pela primeira vez. Não fala em data, não. Mas, não, então, é uma coisa que me emociona ver esse pessoal todo junto. Gente que eu não via há anos, os quadradinhos aí, que maravilhosos, pessoas sei lá, a Laurinha, meu gasto, a Maria Lúcia, que está aí também, que maravilha. Então, olha, é emocionante. E mais emocionante foi ver, né, também a minha filha falando, olha, que mexeu muito, porque ela falou tudo que eu acho. E, principalmente, uma coisa que eu sempre gozava muito, o Levi, quando ele falava, né, que um simples, sei lá, inseto tem, né, pensa e simboliza. Eu falei, como? Como o inseto pode simbolizar? Não pode, isso é impossível. E eu discutia isso e não aceitava, até que ele foi aos poucos convencendo, né? E foi me convencendo, e foi isso mesmo. Olha, Levi, muito obrigado por tudo. Hoje, se o Instituto existe, é graças a você, cara. Obrigado. Aí, posso falar? Posso falar também? Deve falar, claro que sim. Então tá, eu também queria dizer o seguinte, eu não li todo o livro ainda não, Levi, mas eu li partes e foi uma delícia poder te encontrar depois de tantos anos, quer dizer, eu com a Júlia encontro muito, mas com você, e assim, compartilhar do que está sendo dito aqui. Eu queria dar um retorno depois de 30 ou mais anos. Levi foi meu primeiro supervisor de um paciente negro, e que vinha de Parada de Lucas e deitava 5 vezes por semana no divã. E realmente o acolhimento, a abertura, me ajudar a pensar. E o que eu queria dizer, assim, a gratidão por ter tido esse início de vida profissional guiada por você, né? Que foi uma coisa assim que abriu caminhos e que, com a Júlia, abriu ainda mais outros caminhos. É uma alegria enorme estar aqui. Adorei te ouvir, Laura. Adorei te ouvir. Saudades muitas. Uma queridice só. Parabéns, Levi. Obrigada pelo presente do livro. Obrigado. Beijo. Muito bom. Muito bom, todos esses depoimentos tão afetuosos, tão lindos. Eu estou emocionadíssima. Queria falar aqui uma coisinha. Eu acho que esse Conversando na Rede foi assim, muito especial, se não o mais especial que a gente teve até hoje. E eu estou sentindo assim, uma noite de uma grande confraternização, né? Muitas emoções, apesar de eu estar no Instituto há 11 anos, não conheço todo mundo, né? Mas eu sinto como vocês, é como se eu tivesse desde lá de trás. Pena que eu não tive assim a oportunidade que muitos daqui tiveram de estar mais com o Levi e, né, participar de outras coisas que vocês participaram, né? Mas foi muito especial.
a noite de hoje, e eu vou sair daqui louca para pegar esse livro para poder ler. Obrigado, mãe. Pois é, Levi, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a todo mundo. Porque eu acho que nós já... E sobretudo porque eu aprendi que a palavra obrigado, que é uma coisa única na nossa língua, né? Nenhum outro idioma tem esse termo como agradecimento, né? De colocar a pessoa como obrigado. Quer dizer, um obrigado a todos vocês. Eu estou obrigado a cada um de vocês. Muitíssimo. Eu queria ter colocado na tela uma imagem que até inicialmente eu pensei para a capa do livro, que é aquela dos africanos, garotos africanos, que se unem com os pés formando um sol, tudo em círculo. E o que eu achei belíssimo nessa proposta africana, que foi sobretudo estimulada pelo Mandela, que diz que quando eu oro por mim, eu oro por você, porque não tem graça eu ter uma graça se você também não tiver. Quer dizer, uma ideia de compartilhar com todo mundo. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês por esse compartilhamento. Querido, Obrigada. foi maravilhoso. Foi Foi maravilhoso tudo. Eu acho que foi o Conversando na Rede que mais foi fantástico. Foi realmente um acontecimento muito emotivo, muito gostoso. E parabéns pelo livro. E a gente estamos juntos. Um beijo grande. Beijo, beijo para todos. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. gente. Beijo. Adorei. Noite. Muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Beijo para todos. Muito obrigada, boa noite, parabéns. Boa noite.